Eu passei a penúltima década da minha vida trabalhando dentro de bancos comerciais. Construí minha base educacional na área de finanças e contabilidade e invisto meu próprio dinheiro há mais de 12 anos. Durante esse tempo, eu vi como pessoas ganham dinheiro, como perdem dinheiro, como os bancos realmente lucram e, principalmente, como pequenos hábitos financeiros determinam silenciosamente quem constrói patrimônio e quem permanece estagnado. E uma das maiores conclusões que eu tive foi essa. A maioria das pessoas não enfrenta dificuldades financeiras por falta de inteligência. Elas enfrentam dificuldades por causa de hábitos repetidos que parecem normais, mas que estão sabotando o crescimento delas. Então, neste vídeo, eu vou compartilhar 9 hábitos financeiros prejudiciais que eu mais vi ao longo dos anos e como você pode quebrar cada um deles. Vamos começar pelo primeiro: pagar-se por último. Esse é um dos padrões mais comuns que eu vi trabalhando em banco. A pessoa recebe o salário e imediatamente começa a pagar o aluguel, as contas, assinaturas, as parcelas das suas despesas, as saídas, os pequenos luxos, e o que sobra no final do mês é o que tentam guardar. Qual o problema disso? O problema é que quase nunca sobra. Se você quer construir patrimônio, precisa inverter essa lógica. No momento em que o salário cair na sua conta, pelo menos 10% deve ir automaticamente para a sua reserva de emergência ou para a sua conta de investimentos. Você precisa tratar isso como sendo uma conta obrigatória. Porque é simples. Quando você se paga primeiro, o seu padrão de vida ele se adapta ao que sobra. Enquanto que você se paga por último, o seu padrão de vida cresce até consumir tudo. Essa mudança simples altera completamente a sua trajetória financeira a longo prazo. Erro número 2. Se acostumar com dívidas ruins. Trabalhar dentro de banco me deu uma perspectiva muito clara. Dívida é extremamente lucrativa. Mas esse lucro não é para você. Esse lucro é para os bancos. Cartão de crédito, cheque especial, parcelamentos para consumo. Tudo isso gera juros. E não é à toa que temos os bancos entre as maiores empresas em valor de mercado e em lucros no Brasil. E se você estiver pensando que aqueles benefícios, tipo milhas, cashback ou pontos, as taxas de juros do cartão, caso você atrase o pagamento, podem anular completamente qualquer benefício desse. E por que você acha que os bancos oferecem benefícios? Porque os lucros deles são muito altos. Então existe uma regra muito simples que eu sigo. Se eu não posso pagar à vista, eu não deveria financiar. Dívida para adquirir ativos produtivos é diferente, que é aquela dívida que você investe em cursos, em negócios. Isso aí pode sim aumentar a sua capacidade de geração de renda. Mas a dívida de consumo, por exemplo, lazer, roupas, carros, essa sim te mantém financeiramente vulnerável. E não estou dizendo aqui para você não consumir, estou apenas dizendo para você equilibrar. Quanto mais normalizada a dívida ruim se torna, mais difícil fica construir patrimônio. Erro número 3, não ter reserva financeira. Uma das maiores diferenças entre pessoas estáveis e pessoas constantemente pressionadas financeiramente é a existência de uma reserva. Sem pelo menos 3 a 6 meses de despesas guardadas, qualquer imprevisto vira uma crise. Um conserto de um carro, um problema de saúde, uma perda temporária de renda. Sem reserva, a pessoa volta para a dívida e o ciclo recomeça. Seu primeiro objetivo financeiro não deveria ser investir, deveria ser a estabilidade. Então construa a base antes de construir o patrimônio. Erro número 4. Não conhecer seus números. Você não melhora aquilo que você não mede. Muitas pessoas não sabem quanto realmente gastam por mês, qual é o total das despesas fixas que ela tem, qual a percentagem que ela consegue poupar, qual é o patrimônio líquido, que são as diferenças entre os seus ativos e passivos. Já vi pessoas com renda alta completamente perdidas. Quem constrói riqueza sabe exatamente seus números. Entenda de fato seus ativos e conheça suas dívidas e acompanhe naturalmente seu fluxo de caixa. Essa clareza gera controle e às vezes apenas visualizar os gastos no papel já muda completamente o comportamento. Erro número 5. Inflação do estilo de vida. À medida que a renda aumenta, o padrão aumenta junto. Salário maior, casa maior, carro melhor, férias mais caras, e alguém que ganha o dobro continua vivendo sempre no limite. Isso é a inflação do estilo de vida. Se todo aumento de renda vira aumento de despesa, sua riqueza nunca cresce. Quando sua renda aumenta, sua taxa de poupança deveria aumentar primeiro. Se você, por exemplo, recebeu R$1.000 de aumento, talvez use 30% para melhorar seu estilo de vida e direcione 70% para seus investimentos. Disciplina gera crescimento real no longo prazo. Erro número 6. Focar só em economizar e não em ganhar mais. Existe limite para economizar. E não existe limite claro para ganhar mais. Cortar pequenos gastos até ajuda, mas o crescimento real, o financeiro real, ele vem do aumento da renda. Então negociar salários, desenvolver novas habilidades, criar novas fontes de renda extra, investir estrategicamente. A combinação ideal é alta taxa de poupança mais o crescimento real da sua renda. Erro número 7.
pagar mais impostos do que o necessário. Impostos provavelmente serão uma das maiores despesas da sua vida. Existem estratégias legais de otimização tributária. Previdência privada, por exemplo, o PGBL, em que você pode abater até 12% do seu imposto de renda, a distribuição de lucros dentro da faixa de isenção, criar estruturas empresariais adequadas, entender as regras fiscais a qual você está inserido. Isso aí não é fugir da responsabilidade, é agir com inteligência. Dinheiro economizado em impostos pode ser reinvestido. E ignorar essa área pode custar milhares de reais ao longo dos anos. Erro número 8. Esperar demais para investir. Uma das frases que eu mais escuto é: eu deveria ter começado antes. Tempo é um dos ativos mais poderosos no investimento. Quando você adia, porque acha que não sabe o suficiente ou está esperando o momento perfeito, você perde seu maior aliado, que é o tempo. Inflação, ela corrói o poder de compra. E dinheiro parado perde valor. Depois de construir a sua reserva, seu dinheiro precisa trabalhar para você. Diversificação, consistência, visão de longo prazo. Quanto antes você começa, mais fácil se torna. Erro número 9. Acreditar que riqueza depende apenas de renda. Já vi pessoas com renda modesta construírem patrimônio sólido. E já vi pessoas com renda alta permanecerem instáveis. Renda é importante, mas comportamento é decisivo. Riqueza é construída com disciplina, planejamento, decisões estratégicas, consistência, e não é uma decisão isolada, é a soma de pequenas decisões repetidas. Depois de mais de uma década trabalhando em bancos e investindo no meu próprio dinheiro, eu posso afirmar com segurança: sucesso financeiro não depende de estratégias complexas, depende de hábitos. Se você corrigir esses 9 padrões, já estará muito à frente da maioria. Agora eu quero propor algo simples. Escolha um desses hábitos para corrigir ainda esta semana. Não todos, apenas um. Porque patrimônio não é construído com motivação momentânea, é construído com execução consistente. Se esse conteúdo te ajudou, considere se inscrever no canal. Aqui eu compartilho estratégias práticas baseadas na minha experiência no sistema bancário, no mercado financeiro, para ajudar você a tomar decisões mais importantes e inteligentes. E se você quer dar o próximo passo, assista também ao meu vídeo aqui sobre como gerar R$ 1.500 de renda passiva. E esse outro aqui, que eu explico como juntar R$ 5.000 de forma prática e organizada. Agora comenta aqui, você cometia algum desses erros? Porque construir patrimônio não é sobre ganhar mais do que todo mundo, é sobre administrar melhor do que a maioria.